Glória a Deus por mais um dia. Eu glorifique e engrandeça ao nosso Deus que é grande e fiel. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a sua família. Hoje eu quero falar com você sobre qual o tempo que você tem para a oração. Pois nós temos um exemplo grandioso, o de Jesus, que ele sempre encontrava tempo para a oração. Nós podemos ver em Lucas capítulo 6 e o versículo 12, veja o que diz. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Veja, Jesus Cristo, que era 100% Deus, 100% homem, e como homem, ele precisou orar. E ele passou a noite em oração a Deus. Veja, a noite. Muitas vezes fica difícil para nós algumas horas em oração. Eu lembro-me um dia que eu subi para o círculo de oração, fui para a igreja, saí daqui, eram as 6h pouca da manhã. E quando eu cheguei lá, eu comecei a orar. E ali a gente estava orando, eu e outras irmãs do círculo de oração. E daqui a pouco, quando eu vi, eu botava o celular para despertar. E de repente, eu vi o celular despertar e eu estava dormindo. Eu disse, meu Deus, eu vim orar. Eu adormeci ali naquela oração. Acordei quando o celular me despertou. Muitas vezes nós estamos cansados, fatigados, mas Jesus ele conhece o desejo do nosso coração, a vontade que temos de orar. Lembro-me também de um momento também do meu tio Pedro. Ele estava aqui na minha casa construindo um muro com meu irmão e de repente ele foi dormir. Antes de dormir, ele dobrou os joelhos para orar e ali ele dormiu, ali de joelhos, ali orando, e ele adormeceu de tão cansado que ele estava. Ele adormeceu de joelhos. Quando veio acordar já era muito tarde. E lembro de muitos momentos assim também comigo, pela madrugada estar orando e de repente adormecer. Mas veja que Jesus ele passou a noite em oração. Nós muitas vezes quando tiramos assim um momento para orar, muitas vezes nos cansamos, dormimos, mas Deus ele conhece, ele sabe das dificuldades que nós temos. Jesus ele passou a noite, ele precisava tomar decisões. Nós podemos ver no versículo 13 que diz, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Veja, ele precisava escolher os discípulos e ali ele foi orar ao Pai. Ele não foi ali escolher de qualquer jeito. Ele orou a Deus para poder chamar cada um. E você e eu, quando nós precisamos tomar decisões, quando aparecem os desafios, as lutas, as dificuldades na nossa frente, qual é a nossa atitude? É o caminho da oração? É o caminho de buscar a Deus, de perguntar a Deus qual seja a vontade dele para nós? Observe que Jesus ele passou ali a noite em oração. Para ele escolher os seus discípulos, ele foi ali pedir orientação a Deus. Que nós, a exemplo de Jesus, quando precisarmos tomar decisões, quando precisarmos de uma resposta, que possamos buscar a resposta em Deus, porque Ele tem orientação, Ele tem estratégia, Ele tem algo para falar conosco, para nos mostrar. Só Ele pode abrir os nossos olhos espirituais, só Ele pode nos mostrar a direção certa, só Ele pode nos salvar e nos libertar do mal, porque Ele conhece o que está em oculto no caminho. Só o nosso Deus pode nos livrar dos perigos, das dificuldades, e só através de nós termos momentos de oração com Deus, de conversar com Deus e ouvir a sua voz, porque a oração não é um monólogo, é um diálogo, e nós precisamos falar e precisamos calar para escutar a voz. Você vai conhecer a voz de Deus quando você estiver em oração. Eu converso com muitas pessoas que dizem, mas irmã, eu não entendo se é o meu coração que está falando ou se é Deus que está falando comigo. O nosso coração falando, o nosso espírito falando é diferente. Deus, quando Ele fala, através da sua palavra ou através da oração, você sente Deus falando. Seja o que você precise fazer,
Consulte a Deus através da oração. Dedique tempo à oração, pois tempo dedicado à oração não é tempo perdido. É tempo em que você ganha bênçãos e vitórias, pois o Senhor ele lhe mostra o caminho certo, ele lhe dá o direcionamento que você precisa, ele faz aquilo que você não pode fazer. E de repente, quando você pensa que está perdendo, você está ganhando, porque ninguém perde nada em orar a Deus. Jesus só teve vitória no seu ministério, só teve bênçãos o tempo todo na caminhada dele, porque ele sempre orava a Deus. Tudo que ele ia fazer, ele apresentava a Deus. Ele multiplicou pães, ele fez milagres e maravilhas, tudo na direção de Deus, sempre em oração, até ele chegar naquela cruz, ele orou. Então, que nós possamos, em tudo, seja na hora da nossa alimentação, seja na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de sairmos de casa para algo, na hora que estamos resolvendo algo, que estejamos em oração, que estejamos glorificando e engrandecendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E por tudo, agradeça a Deus, pois Ele está no controle de tudo. Se algo na sua vida não sai ou não saiu do jeito que você imaginava, saiba que Deus ele está no controle, que Ele tem algo melhor e maior para você. Não é o fim. Não desista de lutar. Não abandone a sua vida é preciosa para Deus. Deus ele não se agrada daquele ou daquela que fica na metade do caminho. Deus se agrada daquele que vai até o fim, pois Deus ele está com você. Ele lhe dá força, ele lhe dá saúde. Ele está a operar milagres e maravilhas. E é ele que desfaz as armadilhas do inimigo. É ele que desfaz tudo que o inimigo preparou para destruir a sua vida. E você precisa orar também. Eu oro daqui, mas a sua oração é ouvida por Deus. Saiba que a sua oração tem um valor, é importante, porque é você e Deus, a experiência é pessoal. Aquele que conversa com Deus, aquele que ora a Deus é diferente. Não vai contar a experiência dos outros, você vai contar a sua própria experiência com Deus. Você vai ter experiência de dia, de tarde, pela madrugada com Deus, de você ouvir a voz de Deus e Deus ouvir a sua voz. Então continue firme, não desista. Nesses últimos dias o inimigo, ele tem colocado na mente de muitas pessoas de pararem na caminhada, de ficarem pela metade do caminho. Isto não é a voz de Deus, é a voz do inimigo da sua alma, que tem dito que é melhor você morrer, que é melhor você parar, que é melhor você estar sozinho, sozinha em um lugar escuro. Mas não escute esta voz. Deus quer você em movimento, em ação, dizendo que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele faz. Que a depressão caia por terra na sua vida, que a síndrome do pânico, que a ansiedade saia da sua vida, porque Deus ele é grande e Ele é fiel. É Ele que fala com você através da palavra, pois a oração é importante na sua vida. Entre no caminho da oração, pois é através do caminho da oração que você vai vencer o inimigo, que esta luta, esta força que está tentando lhe destruir, vai cair por terra, porque Deus ele é com você. Não existe nada que possa destruir a sua vida, porque Deus ele vai na frente e desfaz toda a armadilha do inimigo. Creia no poder de Deus, confie em Deus, não dê ouvidos à voz contrária. Escute a voz do nosso Deus através da sua palavra. Abra a Bíblia Sagrada, medite num versículo 2, 3, quanto for que Deus colocar no seu coração. Louve ao Senhor, engrandeça o nome dele e você vai ver que tudo isto que está ocorrendo na sua mente, no seu coração, que o inimigo está tentando lhe tirar a paz, a alegria de viver, vai cair por terra, porque o Senhor ele é maior na sua vida. Jesus ele foi vitorioso.
Ele foi até o final da missão. Ele sabia qual era a missão dele. E veja que ele foi até o fim, porque ele sempre orou como homem e como Deus. Ele estava aqui operando milagres e maravilhas. E até hoje, ele opera milagres e maravilhas. E ele é quem nos deixa o exemplo de orarmos, de tirarmos tempo. Tire tempo, sem marcar no horário do relógio. Não conte as horas no relógio. Tire tempo para se dedicar à oração, seja pela madrugada, seja à tarde, seja pela manhã. Converse com Deus, porque só Ele pode derrubar as forças do mal. Só Ele pode lhe garantir a vitória, porque Ele é Deus grande e poderoso. Que Deus lhe abençoe. Receba o meu abraço carinhoso e fique na paz do Senhor. Amém.